Vou ler a carta que eu estou mandando para todos os amigos, duas cartas sobre essa nossa realização e como está sendo realizado esse nosso trabalho junto com Sirimim e junto com Farmantropo e com todas essas iniciativas e com o nosso trabalho. Então, vou ler essa carta. Diante dessa tragédia que estamos assistindo, surge em nós uma imensa vontade, plena de entusiasmo em colaborar na superação dessa situação, e nossa proposta é elaborar preparações ligadas à vitalização da terra e da natureza, aplicando essas preparações nos locais das tragédias ambientais e feitas com esse material das tragédias ambientais. Como preparo dessa realização, trazendo em nosso íntimo a tristeza pela morte de tantos seres inocentes, iremos dirigir o nosso olhar para as dádivas que o reino animal está a cada momento doando para nós, que é a libertação dos entraves que nos desviam do caminho da humanização. Iremos examinar a senda da libertação da humanidade que Buda nos trouxe através da senda das 8 sabedorias e o eco desse caminho realizado pelo mundo animal. Diante do sacrifício do reino animal na libertação dos obstáculos que nos desviam do caminho da humanização, surge a pergunta: o que podemos fazer para aliviar o reino animal desse sofrimento? A resposta a isso representa uma nova emancipação ligada ao eu divino, que vai gerando forças de compaixão que poderão transformar aquilo que foi degradado, devido aos terríveis instintos, em algo capaz de trazer uma cura ou alívio ao sofrimento da terra e dos seres vivos. Essa meta pode ser utópica, mas estamos longe disso. Mesmo assim, vamos tentar. Saudações a todos. Então, na pandemia, nós estamos diante de um grave problema, que é uma pandemia com devastação do meio ambiente. E nessa situação de pandemia surge o ser humano diante do limiar. E agora, nessa situação onde o neurosensorial, rítmico e metabólico se desagregam, o ser humano tem uma percepção do limiar, uma percepção do mundo espiritual que o aguarda, e nessa situação as pessoas entram em estresse, em choque, mas as pessoas também podem encontrar todas as sombras e conversar com elas e tentar uma superação desse caminho. E nessa crise, então, como nós podemos colaborar? E eu escolhi o caminho de desapego de Buda. A minha pianista, ela é de Brasília, é budista. Várias vezes tocamos para os sacerdotes, para os monges budistas, para a comunidade budista, e daquilo vem algo para nós. Esse caminho de libertação de Buda poderá também nos conduzir a uma superação desse apego ligado ao desastre ambiental. Sem apego, não tem tanto desastre ambiental. Eu quero ter um celular que usa irídio, que usa índio, que usa todos esses elementos químicos. Eles estão sendo recolhidos, vai acabar isso. Então, como é que a gente vai fazer daqui a 1000 anos para ter esses elementos químicos? E isso só um detalhe. Então, esse desapego, começa o budismo no desapego, em relação ao corpo físico, dos bens materiais ou da posse.
do etérico, das normas, das ideias engessantes que nós não podemos sair para fazer algo não poluente, do corpo astral, sentimentos, paixões, anseio de possuir, de abrir um buraco, tirar o ouro de lá, não importa matando quantos, e em relação ao eu. Até no budismo, o apego, a santificação de estar progredindo, sendo desapegado, também é um apego. E depois desse caminho da libertação, nós entramos no manas, no astral. Agora nós vamos fazer o caminho da compaixão, enobrecimento dos sentimentos astrais, pegando virtudes e transformando os instintos furiosos em virtudes astrais. Do Budi, do etérico transformado, regras que surgem de uma concepção de um ponto de vista sagrado e não de engessamento de normas. Atma, gerar bens espirituais eternos, que é o contrário de bens materiais do físico. Então, no budismo, e nós nos desapegamos, e essa é a nossa libertação, libertando os animais. E agora, nesse caminho do budismo, nós vamos falar do caminho das 8 sabedorias. A primeira é a opinião correta. Você tem o slide aí, Marilda? Não tenho aqui, eu peguei passado. Ai, cara! Então, nós vamos ver esses slides. Eu só ler para você. Eu vou só colocar aqui. Só você ir clicando. Uhum. Pergunta para ele se tá. Tá na tela? Tá na tela? Sim, está. Então, é só você, para passar, você clica aqui que ele vai passando. Ah, é aí que você quer? É, opinião. E eu vou lendo enquanto eu passo o texto. A opinião correta. Quando não existem dados suficientes que nos permitem tirar uma conclusão, então nós podemos dar uma opinião. O ideal seria que essa opinião pudesse se aproximar o máximo possível da realidade. Mas, para isso, essa opinião deve estar livre de toda influência pessoal. Um desapego à nossa pessoa, ao grupo, pode tornar essa opinião favorável aos nossos desejos, ou essa distorção pode ir no sentido de destruir os interesses de uma outra pessoa ou de um grupo. Uma opinião mais límpida, menos degradada, deve estar livre da influência pessoal, liberta da simpatia e da antipatia. Uma opinião isenta pode ser obtida através da experiência pura, que, segundo Steiner, experiência pura é a forma em que a realidade aparece para nós quando defrontamos essa realidade com total isenção da nossa pessoa. Verdade e ciência. Primeiro capítulo. Através da vivência da experiência pura, alcançamos a vivência de uma cena sem sentido. A gente vê aquilo, mas nós tiramos toda a nossa participação de saber o que é isso, o que não é. Fica uma série de dados caóticos sem sentido, onde não existe uma explicação para essa paisagem, onde uma coisa não tem relação com a outra. E essa cena sem nexo é como que iluminada por um raio, e tudo começa a fazer sentido. E assim,
aquilo que era alvo da nossa opinião surge como um quadro completo que foi formado de maneira isenta de nossa consciência. E o segundo passo é o juízo correto. Juízo correto. Nosso juízo deve estar livre de influências externas que estabelecem a priori condutas externas, como um manual técnico que condiciona esse julgamento. São os juízos sintéticos a priori de Kant. Esse juízo também deve se manter isento de uma ordem que parte de um impulso de vontade proveniente das entranhas. Ou é uma norma, ou é uma vontade categórica. O juízo livre de nossa influência pessoal deve provir da observação isenta daquilo que está sendo julgado. Ao observar o sol nascendo ou se pondo, a lua cheia e uma roda, notamos que todas essas representações provêm de um modelo comum, que é o círculo. Esses três objetos são representações do conceito círculo, da ideia círculo. O conceito, a ideia da coisa, não está na coisa. Não está na minha cabeça, mas na coisa. A ideia da planta está na planta, a ideia do círculo está no próprio círculo, no sol, na lua. O julgamento isento da minha opinião pessoal nos conduz ao conceito, a ideia daquilo que foi julgado, livre da minha influência. Eu vejo o conceito, eu vejo a ideia. Então, tudo isso deve estar destituído da nossa influência pessoal. Juízo. Ai, desculpe, gente, eu passei, eu não tinha deixado vocês lerem isso, não é? Opinião, juízo. E agora é o próximo, tá? Depois vai ficar aqui isso. Palavra. Existem vários sinônimos de um conceito, mas esse conceito possui uma palavra que o identifica. A palavra está ligada ao som. Quando o som vibra, faz ressoar os objetos que estão próximos. Ao fazermos ressoar uma placa contendo um pó inerte em sua superfície, a migração dessa substância do lugar que mais vibra para o que menos vibra produz um desenho denominado figura de Chladni. Cada som faz esse meio vibrar segundo as formas geometrizantes as mais diversas. Quando eu falo, a ideia que ressoa em minha vida interior reverbera no meio ambiente. E o Steiner menciona que uma palavra que nós emitimos é formada por ar contendo vapor d'água em vibração. E ela representa uma entidade cujo corpo físico é ar e água. E na próxima encarnação planetária, essa mesma palavra irá adquirir um corpo etérico. Na seguinte, um corpo astral, até que na última etapa, ela adquira a feição humana, um eu. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras. Ao falarmos, o meio ambiente reverbera o nosso som, cantando aquilo que ele precisa de mim. E assim passamos ao próximo passo da ação correta que será realizada a partir da necessidade que a Terra, a natureza e os seres humanos precisam de mim. E o quinto passo... Não é quarto? Não, aqui é o quarto ponto. Desculpe, o quarto ponto. Só que aqui diminuiu isso? Como é que foi o negócio? Ficou grande?
Você clicou em alguma coisa de ampliação, mas eu não sei o que pode ter sido. Não sei. Vou tentar passar tudo até o fim e voltar para trás. Porque eu não sei. Então eu vou falar. Marilda, experimenta clicar Ctrl 0. Clicar? Aperta o Ctrl e aperta o número 0. Não, né? Não, não faz nada. E se clicar o ESC, a tecla de ESC? Ou deixar Ctrl apertado, Pronto, né? pronto. Então, e agora o próximo. Ação. Uma ação correta não é realizada segundo imposições externas ou internas, mas deve provir da ponderação, que está na meditação da pedra fundamental, Übergeist, Besinnen, pratique a ponderação espiritual, capaz de ouvir a palavra, o som que reverbera da necessidade e que nos conduz a agir de maneira a reverberar no ambiente aquele pedido de socorro que provém das alturas e que ecoa nas profundidades. Dessa maneira, nossa ação será realizada com total isenção da nossa pessoa, mas da necessidade dos outros, da terra e da natureza. Então, toda essa libertação a partir dos primeiros 4 degraus do caminho de Buda. Esse 4º degrau, ele é duplo, por isso que não são 7, e nós vimos a primeira parte ligada à libertação, e agora nós vamos passando pelo ponto de inversão, e isso vai ser o próximo tema da próxima aula. Segunda parte, uma antropologia da compaixão. E eu vou ver isso na próxima parte. E agora nós temos o próximo, que é uma zoologia da libertação. Primeira emancipação. E aqui eu vou explicar para vocês sem ler. Nós temos o tipo humano. No arquiprincípio, esse tipo humano, ele estava ligado a todo o cosmos. O tipo humano era, na realidade, dotado de toda a realidade dos reinos mineral, vegetal e animal. E, num determinado momento, ele começa a evoluir. Ele precisa formar o padrão ideal do humano. O humano como foi concebido pelo pensar dos deuses. O humano que é aquela entidade que surge antes do pecado original. Então, esse tipo, como vocês estão vendo na tela, obedece à evolução para chegar no ser humano segundo a lei de Otto Wolff, que é a forma de larva, F1, que vocês estão vendo ali. Depois, essa larva desaparece na crisálida e tudo some. E a crisálida é eliminada. E agora surge a borboleta. Uma forma mais rústica, contendo algo mais inespecífico, e uma forma mais elaborada, mais refinada, deixando para trás a crisálida que foi abandonada. Então, o tipo, ele inicialmente, ele tem todos os reinos da natureza, e ele elimina de si o reino mineral. E a terra vai chovendo uma tênue forma mineral.
Depois, esse tipo dá um salto, ele é invisível, e agora ele está livre do reino mineral, e ele elimina em si uma terra viva. E assim, ele elimina de si, dá um salto, e ele, mais livre, ele elimina de si agora uma situação de vida na terra. Ele deixou a terra viva e agora vem a própria vida que está na terra. Um segundo, eu tenho que pegar o meu celular com aqui, oba. Então, uma vida inespecífica que permeia a terra, ele se livrou. Então surgem os micro-organismos. E depois ele se livra de um outro fator, e aquele fator que ele se livra, ele vai eliminando. Mas aquilo que ele elimina, vejam ali no desenho, tipo e eliminação, essa eliminação vai se especializando. Vocês estão vendo aquele desenho de formas ali no meio? Da esponja, aquela... Ele elimina a gastrulação. Ele eliminou os micro-organismos e, com isso, veio a possibilidade da Terra ter a sua vida nela e não a vida permeando a Terra. Depois, então, com esses micro-organismos, vem o espermatozoide e o óvulo, e o ser humano reproduz isso em si, e ele está nessa fase. E no próximo passo, há a formação da mórula, depois da fecundação, que é um agregado pluricelular, uma amora. E isso vai se especializando em todo o reino dos protozoários, que vão ficando cada vez mais refinados, mórulas cada vez mais lindas e maravilhosas. Depois, ele elimina de si aquela característica astral, e ele, então, elimina o princípio gástrula, o princípio de astralização. E agora, essa especialização vai formando uma gástrula cada vez mais complexa, uma gastrulação da gastrulação, da gastrulação, da gastrulação, até aquele desenho lá embaixo no papel quadriculado, que é o tipo de gástrula mais gastrulada, mas ele não vai além disso. E num próximo passo, o reino, o tipo humano, elimina os corais que revelam aquelas características das dobras embrionais. E assim vai tendo uma especialização dos corais, e o tipo vai dando um salto para as próximas etapas. E eu vou mostrar agora como isso ocorre essa emancipação na evolução animal. Eu tenho que voltar... Dá para a gente voltar depois ou não? Ou é só ir? Não, não tem importância. Você quer voltar no slide anterior? Nesse. Não? Na setinha que volta, na setinha para trás. Tá. Então, tudo bem. Antes, espera aí. Não aparece aqui. Você foi até o fim agora. Sim, agora tem os animais. Todos os slides dos animais. Ela só me mandou essa apresentação. Tá bom. Tudo bem. Tinha outra apresentação? Então, pera lá, eu vou te dar outro computador e eu vou procurar. Não precisa. Não, eu tenho aqui os desenhos e o projeto. Pera só um pouquinho. Sai do share screen aqui. Estou share aqui. Eu tenho aqui os desenhos, eu não vou fazer um
vou conseguir. Oi, Du. Oi, Johanna. Eu vou te dar esse computador, tá? Ó, coloca o Flávio no Marilda Milanese, tira ele aqui do Flávio, que eu vou tentar abrir o outro. Porque eu achei que era uma ação, eu entendi que tinha dúvida. Ei, mas agora ele foi. Flávio, eu botei o computador aqui para você continuar a palestra, eu vou abrir o PowerPoint. Ele foi procurar as imagens físicas, mas eu posso abrir o PowerPoint. Fica nesse que eu vou tentar colocar o PowerPoint, abrir a outra apresentação. Deve estar aqui, eu não sabia que tinha outra. Eu também não. De repente ela não pôs, ela só pôs isso. Ela fez em 2 vezes, mas eu não sabia. Não falaram nada. A evolução da Terra, quanto tempo eu tenho? Já passou quanto tempo? São 6h04, você tem mais uns 20 minutos por aí, se alguém quiser colocar. Tem, mas não era 1 hora? Sim, até 6h30. Tá. Então, vamos para os micro-organismos. E aqui eu posso mostrar a grande, vocês estão vendo, variedade de micro-organismos que a gente tem, uns mais elaborados, outros menos. Então, a emancipação deles, a vida, eles emancipam a vida na Terra, e a função que eles têm é reproduzir a vida, porque agora ela tem que se perpetuar, e não mais eles têm que... a vida não está mais fundida na Terra, permeando a Terra. Eu estou resolvendo aqui muito bem, viu? Não precisa se preocupar. Tá. Então, a Terra como um planeta vivo. E agora nós vamos para os selenterados, que são os 12 grupos de Haeckel, que são esses. Então, vocês estão vendo as esponjas, vocês estão vendo uma esponja de silícia, que ela é totalmente refinada, e aqui está o processo da gastrulação, uma gastrulação simples, uma gastrulação dupla, uma gastrulação tripla. E ela vai formando estruturas cristalinas no meio de si. Então, ela tem essa característica. E esses seres vivos, eles trazem em si a calorosidade do meio ambiente, aquele calor inicial. Então, nós temos todos os selenterados como portadores do calor. E isso a gente pode ver que todos eles ou queimam ou agem dirigindo um calor para as nossas glândulas e para estruturas que estão como que congeladas, sem metabolismo, e ele faz com que tudo isso volte a ter metabolismo. Então, o tipo é emancipado daquele calor primordial
e das substâncias minerais que estão ligadas a esse tipo de seres. E o próximo degrau do reino animal é o ambiente dos equinodermados. Vocês estão vendo os desenhos? Sim. Eu tinha preparado realmente com... Ué? Sim. Viu? Não? Estamos vendo. Vocês estão vendo? Ah, tá. Sim. Desculpa. Então, é a estrela do mar, e todos os seres que estão agora apresentando uma característica interessantíssima, que é a formação delas começa bilateral, que nem a minha cara é bilateral, a parte da direita é igual à da esquerda, mas a de cima é diferente da de baixo, e aqui não, aqui é uma estrela, é uma simetria radial. Ele começa bilateral e vai se transformando no decorrer da evolução numa estrela radial. O tipo nos equinodermados, ele elimina de si a flor que ainda as forças de floração do reino vegetal. E ele, assim, ele consegue, e o crino, e ele também elimina de si as forças de caule, que essas são estrelas do mar, do mesmo grupo, mas elas se fixam no solo do oceano. Então, as forças de formação de caule e de formação de flor. E o que eles têm de novo? As estrelas do mar trazem em si um sistema circulatório que faz com que elas possam... O ar circula nesses locais, nessa roda daqui, e manda o ar, a água que entra nelas, elas vivem debaixo d'água, é bombeada para esses outros canais, do canal radial para o canal central, do canal central para o radial, e esses saquinhos que estão ali são as perninhas dela. Ela tem um movimento hidrodinâmico, é circulação. O tipo vegetal elimina de si o processo circulatório, transmitindo isso para a vida, e ele guarda aquela força da circulação que ele vai transmitir muito depois como sistema circulatório. E agora nós temos no quarto degrau os moluscos. E os moluscos, então, eles trazem o tipo, elimina de si pedaços ainda calcários que ele tem que tirar de si para poder ficar mais sutil, mais cômodo, mais leve, e elimina de si o processo da respiração. E esses animais, os moluscos, eles têm uma organização corporal plena de brânquias. Pela primeira vez surge um sistema respiratório com brânquias completas. Metade da ostra que a gente come são brânquias. E assim nós temos nos moluscos o tipo eliminando o calcário e eliminando a característica respiratória. E com a característica respiratória, nós também temos a entrada do astral. E nós podemos ver nas lulas que tem uma astralidade incrível, que brigam com as baleias, aquelas lulas gigantes, e elas têm todo um tipo de ação e reação, são totalmente elétricas, algumas têm até eletricidade. Então, são seres dessa natureza.
Agora, estou sem colorido para passar para a próxima libertação do tipo, que são os protocordados, que são animais marinhos paradisíacos. Depois vocês colocam no Google protocordados. Está escrito aqui, ó. Protocordados. Eles são animais, vocês estão vendo, vejam o que eles são. Eles têm um aspecto larvário, e quando eles são larvas, eles possuem um sistema nervoso comparado ou igual aos vertebrados, apesar de serem invertebrados no início da evolução. E esses protocordados, depois que eles vão ficando, à medida que eles vão ficando adultos, e tem aqui o desenho nesse local, a larva totalmente complexa que vai se fixando na rocha, vai perdendo o sistema nervoso, vai perdendo tudo e formando uma estrutura formada por uma laringe que absorve plâncton e que se reproduz. E eles têm a característica do homem do futuro, que é a reprodução pelo verbo divino, aquilo que eu falei da palavra correta, e eles representam uma laringe que fala. E esses animais têm características do ser humano em seu estado antes do pecado original. Contemplem os protocordados e vejam como é paradisíaco esse ambiente. Vermes. Então, Flávio, mas não era de pergunta. No seu papel para melhorar a imagem. Eu vou tentar aqui. Essa luz. Essa tomada não está muito boa. Você tem que... Isso. Não, deixa. Carla, eu acho... Bem melhor. Não na tela do computador, na tela do seu papel. Deixa. Fica bem mais claro, bem melhor. Você está vendo? Super melhor. Sim. Você está vendo? Sim. Sim. Tá. Então, esses são os vermes. As características dos vermes são bastante interessantes. Eu estava de cabeça para baixo. São bastante interessantes. Aqui, vocês estão vendo que a vida deles, a mais duradoura, é sob forma de um ovo que fica anos aguardando a vítima. E depois ele perde as dimensões. Ele se torna uma reta ou um plano ou um tipo de macarrão, um plano quase retilíneo, mas nós nunca vamos encontrar tridimensionalidade nele, ou muito pouco. O que nós vamos encontrar é uma outra característica que mostra que o reino animal está agora morrendo, chegando a uma etapa de morte. É a inversão. E a inversão está ocorrendo nessa parte daqui. Vejam vocês, nós temos um ovo e o bicho está aqui dentro. O bicho está aqui dentro. Eu vou pegar um lápis para... um ovo e o bicho está aqui dentro. E acontece que ele sai para fora.
Então, aqui é endoderme que está nele. E essa endoderme sai para fora. Então, ele não tem pele, ele tem parte metabólica interna que fica para fora para ele poder absorver o conteúdo intestinal do animal, do ser humano que ele está parasitando. Essa é a solitária. Uma outra característica de morte é, ele é formado por um monte de proglótides, uma série de pedacinhos, mas cada proglótide, cada pedaço que está aqui, isso é uma delas, é um ser completo em si, que é enfatizada a parte masculina e é enfatizada a parte feminina. Então, vocês viram essas características dos vermes, inversão, perda da superfície, perda das dimensões, virada do avesso e tornar-se ponto. E com os vermes, a vida animal praticamente desaparece. E o que eles têm que os outros não têm de uma maneira muito hipertrofiada? Sentidos internos de saborear aquela comida do animal, que o animal está sendo parasitado, saborear todos esses gostos refinados que eles têm para sentir aquela curtição daquele aroma, daquele conteúdo muito gostoso, muito saboroso, aroma, sabor, o quentinho daquele local. E é assim, então é como que um egoísmo assim para si com sentidos internos. E assim a vida acaba? Não, ela não acaba, ela se transforma. E agora nós vamos ter os artrópodos. E o tipo agora ele se realiza eliminando toda a característica dos seres robôs. Os artrópodos são insetos, caranguejos, centopeias e insetos maravilhosos como borboletas e insetos sociais como vespas, abelhas e insetos um pouco mais que sugam a vida, formam uma rede, pega os mosquitos e suga eles, então que desvitaliza. Então eles possuem uma característica que é a seguinte: órgãos dos sentidos, enormes olhos que percebem até lá atrás, facetados, antenas que percebem o olho, o vento, eles têm pelos que percebem tantas coisas, e eles têm tudo isso, porém, eles têm o sistema nervoso formado por dois cordões. E esse sistema nervoso formado por dois cordões é entremeado. Então, aqui eu tenho dois barbantes, olha. Eu tenho um barbante aqui e tenho outro barbante aqui. E no meio eu tenho um pompom aqui, um outro aqui, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui, que são os cordões, os gânglios nervosos. Onde está melhor? Com aceso ou assim? Com a lâmpada parece melhor. Tá. Então, esses gânglios nervosos, um mexe as mandíbulas, o outro percebe as antenas, o outro bate as asas, o outro mexe as pernas, o outro mexe a barriguinha, o outro lida com o ferrão,
E assim, nós temos um robô formado por partes que se autocomandam. Então, ele é o mundo das percepções automáticas. E isso o tipo também se livra. E agora nós temos os peixes. Nos peixes surge a formação de um sistema nervoso central. E agora nós vemos que esse sistema nervoso central, como vocês estão percebendo aqui, ele é formado como que por gânglios nervosos que migraram para a região da cabeça, o encéfalo dele, e cada um tem uma função, então não mais distribuído. E assim, nos peixes, nós vamos ter um cérebro pequenininho, mas ele já é central, ele emancipa o ser robô. Então, o tipo agora se liberta dessas características de das características dos invertebrados, e os peixes ainda têm metade invertebrado, metade vertebrado, porque uma parte do vertebrado, em vez de ser ossos, são escamas. Outros nem têm ossos, como os tubarões, eles têm cartilagem, só quando eles ficam muito velhos é que elas se mineralizam. Depois dos peixes, nós temos os anfíbios. Nos anfíbios, sapos, centopeias, e nós temos agora o surgimento nos anfíbios do astral. Quando? Eles são peixes no início de sua vida, e eles vão formando, vai regredindo brânquias e aparecendo pulmões. Então, nos sapos, nos anfíbios, então, eles perdem agora, deixa eu só achar aqui, tal, vermes já foram, tal, répteis, tal. Nos anfíbios, gente, eu fiz uma confusão aqui. É que eu virei de cabeça para baixo, desculpe. Então, nos anfíbios, moluscos, protocordados, vermes e anfíbios. Nos anfíbios surge agora o astral, que retira esse etérico, atenua o etérico e surge pulmão e membros para que eles sejam senhores da terra. Então, o tipo elimina de si o ser marinho e agora ele está ligado com esse astral e ele tem uma astralidade incrível. Para poder controlar toda essa astralidade, ele ainda tem um coração de peixe que ainda não se desenvolveu. Ele ainda tem um pulmão inicial que está... a Sônia, aqui estava escrito... Ele tem um coração inicial, um pulmão inicial que não dá conta do recado. Então, ele produz uma substância que... Agora foi... Não, tá bom. E ele vem agora como uma estrutura carente, então ele tem que respirar pela pele. E com isso existe uma compensação, ele produz um glicosídeo cardiotônico para relacionar astral com etérico. Então, nós temos os anfíbios, e depois dos anfíbios, nós temos os répteis, e o tipo agora se emancipa da vida na umidade e passa a se dedicar
àqueles seres que conseguem dominar a Terra, pisar na terra firme no início da evolução, como os dinossauros, e nós temos os dinossauros no início, que são alguns parecidos com os futuros animais. Então, eu tenho aqui uns desenhos que tem os dinossauros, parecidos com seres. Esse daqui é parecido com esse. Esse daqui é parecido com aquele que deu o jacaré, é parecido com esse outro. Tem um aqui, esse daqui parece uma avestruz. Então, eles têm os antigos, têm formas futuras. E os modernos agora têm formas antigas. E assim, nós temos os répteis. E eles se emancipam da umidade e o tipo se emancipa da umidade. Quando surgem os peixes, surge o sistema nervoso central. Aqueles sistemas nervosos dispersos, com gânglios por aí, pelo corpo, espalhados pelo corpo, se centralizam e agora surge pela primeira vez um encéfalo, um cérebro formado por regiões que antes estavam separadas como gânglios. Depois surgiram os anfíbios, e aquele sistema respiratório que surge com os moluscos, surge agora como um órgão da respiração, que é o pulmão. E aquela circulação ambulacral que faz as estrelas do mar andar com aqueles pezinhos, com aquela circulação pneumática, se transforma agora em um coração perfeito, praticamente como o nosso, com pouca diferença, dos répteis. E assim, nós vamos ver o que os répteis têm como escravidão. Os répteis têm como escravidão o fato deles terem que colocar os ovos e deixarem esses ovos à mercê da fermentação de suas fezes para dar um calorzinho nos ovos, ou algumas outras formas de calor que tem que dar para fermentar, para aquecer os ovos desses répteis. Mas esses répteis também, eles são dependentes do calor, porque quando está frio, eles andam devagarinho. Tem uns que têm umas cristas aqui atrás, então aquilo entra a luz do sol, o calor do sol, e ele então começa a andar mais rápido, eles são escravos do calor. E surge no próximo degrau, nas aves, um calor próprio. E uma característica interessante das aves é que elas possuem, vocês estão vendo aí os médicos, os veterinários, estão vendo esse pulmão daqui. E vocês estão vendo uma coisa engraçada, que não é normal vocês verem. Esse pulmão tem um monte de furos aqui. Vocês estão vendo? Acende a luz. Desculpe. Um pulmão cheio de furos, cheio de buracos. O ar que sai do pulmão, por aqui também, ele entra de fora, ele sai por aqui, sai por aqui, sai por aqui, por aqui, por aqui, e formam os sacos pulmonares. E esses animais com esses sacos pulmonares que são vistos aqui, não estou achando onde está. Aqui está o pulmão, aqui dentro, e saem todos esses sacos pulmonares. E tudo isso se enche de ar.
Quando vocês vão cozinhar uma galinha e ela tem aquela pele, vocês assopram, aquela pele se incha. Então, aqueles são sacos pulmonares. Aquele é um saco pulmonar que o ar que entrou pelo pulmão passa por lá, vai para as penas, e assim o ar que entra, ele é distribuído para vários locais do corpo para formar um isolamento térmico quando eles voam muito alto. E a vida deles, se vocês viverem como eles vivem, meditando como é que eles vivem, aquele ar que entra faz parte dele, a paisagem externa é a sua própria paisagem, eles são o meio ambiente, eles vivenciam de uma maneira maravilhosa a vida, e o meio ambiente é a parte deles, então não coloquem eles nas gaiolas. Então, qual é a aquisição deles? O calor. Temperatura deles é normalmente 41, 42 graus, não é febre, é o normal deles. Então, essa temperatura permite que eles possam chocar os ovos, e eles já anunciam o prenúncio da organização reprodutora feminina nos ninhos, que são como que protótipos do futuro útero. E nos mamíferos, finalmente, o tipo se emancipa desse trimembramento, e agora ele constrói seres metabólicos, os exclusivamente metabólicos, com 4 pulmões, seres rítmicos, com 4 estômagos, desculpe, seres rítmicos que interagem como os cachorrinhos, gatinhos, e seres neurosensoriais, que então são totalmente esquivos como os ratos. E agora vocês vão ver que a placentação dos ruminantes é uma placentação venosa, não tem sangue arterial. Ele nasce e já sai andando. Dos carnívoros é uma placentação mista, arterial e venosa, e eles interagem. E dos roedores é uma placentação arterial, e por isso eles sangram, eles são frágeis e ficam no ninho deles durante muito tempo, até que eles fechem os olhos, crescem pelo. Então, coitado, é o filho do rato que nasce pelado. Então, vocês estão vendo essas características de mamíferos. E agora, o tipo desprovido disso tudo, ele chega no ser humano e ele se torna aquela entidade que está vinculada a essa emancipação. E agora, se a gente pudesse ver o desenho, os micro-organismos, que é o número 1, ele está ligado com a vida, ele é o primeiro a se reproduzir. E os mamíferos, que são os últimos, eles têm a reprodução interna, útero, ovário e gestação interna. Os segundos, os selenterados, eles estão ligados ao processo do calor, a medusa, a água-viva, os corais que queimam, eles têm um calor que produz uma reação alérgica. E o penúltimo, a ave, produz um calor interno. Aquilo que está fora vai sendo assimilado. E os equinodermados, eles têm uma circulação externa, e agora os répteis desenvolvem um coração como espelhamento muito maravilhoso. Os moluscos trazem a primeira brânquia, a primeira forma de um sistema respiratório que não vem só por uma mera difusão. E o espelhamento deles, os anfíbios, o sapo, nasce o pulmão nesses seres. E os protocordados, que formam um sistema nervoso que
é completo, que está maravilhoso, mas eles não permitem que isso continue para que novas formas de vida possam nascer e realizar etapas. E só nos peixes é que surge um sistema nervoso central. E os vermes formando órgãos dos sentidos internos, e, em contrapartida, os artrópodos formando órgãos dos sentidos externos. Eu vou ver se aqui eu tenho esse desenho que deveria estar nos slides, que é o espelhamento vocês estão vendo aqui? Está de cabeça para baixo? Ah, só o texto? Está de Não, cabeça ok. para baixo? Não, tá tá na normal. posição certa. Um pouquinho para a sua direita. É que eu não vejo. Agora estou vendo. Então, vejam vocês, aqui do meu lápis, aqui. Micro-organismos, reprodução, mamíferos, órgãos reprodutivos, selenterados, calor, aves, calor interno. Aves 11. Ele desaparece. Ah, agora. Porque a Carla falou, o microfone dela está aberto, então não entrou a imagem dela no lugar. Terceiro, você fecha o seu microfone? Não, é isso. Equinodermados, as estrelas, circulação. Répteis, coração. Moluscos, respiração. Anfíbios. Desculpe. Anfíbios, pulmão. Protocordados, sistema nervoso. Peixes, sistema nervoso central. Vermes, órgãos dos sentidos internos. Artrópodos, órgãos dos sentidos externos. E assim, nós temos o tipo emancipando tudo aquilo que ele elimina, constituindo o reino animal, e o reino animal segura essas virtudes que foram eliminadas para que o ser humano, em seu aspecto livre, ele tenha a consciência de olhar para trás e ver todo o reino animal, que, pior ainda, está sendo castigado, e agora ele pergunta: o que eu posso fazer para ajudar esses nossos irmãos? Então, nós usufruímos da zoologia da libertação, da zoologia da liberdade. Agora nós vamos, com a nossa consciência, fazer a seguinte pergunta: e agora, como eu posso fazer algo para retribuir esse seu sofrimento? Então, na próxima terça-feira, nós vamos projetar os slides que não foram colocados e vamos dar a segunda aula, que é uma antropologia da compaixão, começando com o 5º, 6º, 7º e 8º degrau do caminho das 8 sabedorias de Buda, aonde a libertação é agora tornada uma crise existencial. E agora o que eu faço? E junto com a pandemia e junto com a devastação, vem
a resposta, o caminho de compaixão que vai permitir que a gente possa fazer algo com todos os nossos esforços para espiritualizar as substâncias, criando condições para que essas substâncias possam ser transformadas em medicamentos para o solo. E, terminando, eu vou ler a segunda carta que eu escrevi. Tinha uma. Isso aqui está. São Paulo, 30 de setembro de 2020. O que me animou, esse é o encerramento, e depois a gente faz as perguntas, tudo bem? Eu fiz realmente 1 hora, porque começou 5 minutos, 10 minutos depois, então eu estou passando 5 minutos desse. O que me animou a escrever esse texto foi um fato ocorrido na Serra do Mar. A Cleise está aí, ela depois pode confirmar isso. Em plena Mata Atlântica, um grupo de bugios veio em nossa direção. Em cima da árvore, o capelão, como é chamado, o responsável do grupo, olhou para todos nós e nessa troca de olhares notei claramente nele uma expressão verdadeiramente humana. Depois disso, eles voltaram para o meio da floresta, deixando em todos uma profunda impressão. Tínhamos acabado de elaborar uma preparação dedicada à febre amarela, realizada durante um intensivo de processos farmacêuticos ocorrido na época em que essa doença epidêmica atingia os macacos. Eles nunca tinham chegado tão perto de nós como naquele momento. A reverberação interna dessa experiência de troca de olhares trouxe um sentimento de participação conjunta na vida da Terra. Na realidade, nós não nascemos com um sentido da vida. Eles têm que ser criados, ele tem que ser criado por nós. Essas duas experiências que me tocaram profundamente, a do bicho preguiça sendo apedrejado pelas crianças na minha sala de aula, da minha classe, que apedrejando um bicho preguiça que apareceu numa árvore e diziam assim, esse bicho tem que morrer porque ele dá nojo. Me motivaram a escrever essa segunda carta. A primeira foi quando enviei aos alunos que tinham terminado o curso de formação em farmácia. Então foram essas as duas experiências. Então nós não nascemos com o sentido da vida, ele tem que ser criado por nós. Então essas duas experiências que me tocaram profundamente me motivaram a escrever essa carta que eu estou escrevendo agora. A primeira foi quando enviei aos alunos que tinham terminado o curso de formação em farmácia antroposófica. Em que ano foi isso, Marilda? Convidando-os para participar de uma comunidade de trabalho. Esse foi o início da Sirimim. Em 97, 23 anos atrás. No decorrer de tantos anos desenvolvendo novos processos de elaboração de medicamentos ligados à vitalidade, a situação da vida da Terra foi piorando de uma maneira tão intensa que a ameaça de um fim se tornou objetivamente visível. E a proposta dessa segunda carta é procurar uma possibilidade de formação de um grupo de trabalho ligado ao conhecimento desse sentido da vida, através de aulas e da expressão dos mesmos, através de preparações concebidas com essa finalidade, dirigindo essas virtudes às substâncias provenientes de tragédias ecológicas,
como a lama de Brumadinho, a chuva contendo o alcatrão dos incêndios e tantas outras, de maneira que esse trabalho possa ir adquirindo propriedades de um sacramento. A divulgação das palestras sobre esse tema será realizada brevemente. Cordiais saudações a todos, Flávio. E muito obrigado pelo convite. E agora podemos fazer as perguntas. Ok. Eu estou pedindo ao pessoal, Flávio, que, por gentileza, mande as perguntas para as associações ou diretamente aí para você também. A gente pode providenciar as transmissões, porque reenviar as perguntas. O avançado da hora nos deixou assim já bem adiantados, vamos dizer, né? Com Então tá quase bom, 7 mas pelo da menos noite, deu né? alguma coisa. E estamos entendendo que vamos continuar uma próxima conversa ainda dentro desse tema, na sequência do tema. Sim? Queremos agradecer demais a tua gentileza e atenção, a presença de todos. Eu que agradeço. Foi muito bom ter você aqui conosco novamente, e as duas associações, a BDSU e a BD, te abraçam. O que eu ia perguntar, antes de terminar uma parte prática, é a seguinte. Não, mas vai ser na terça-feira, não vai ser em outro dia da semana. Não, nada, tá certo. Tá. Ok. Perfeito. Então. Fernando, Pedro, algum comentário que queiram fazer? Agradecer muito. Certo. Maravilhoso, Flávio. Muito obrigado mesmo. Obrigado, queridos amigos, muito agradecido. Uma boa noite a todos. Até a próxima. E até a próxima. Né?